Bom dia, sextona. Tudo bem? Hoje, dia 9 de junho, eu vou fazer a correção do exercício que eu enviei para vocês no dia 3, tá bom? Na primeira questão do exercício, dizia o seguinte: seria para você dizer qual é o tipo de método que está sendo utilizado nas imagens a seguir, tá bom? Então, na letra A, o método usado é o método da filtração. Aí, no caso, a pessoa utilizou o pó do café, utilizou filtro, utilizou água, tá? Então, aí é o método da filtração. Na imagem B, nós temos a separação magnética. Aí foi utilizado a limalha, o pedaço de imã. Então, está sendo trabalhado a separação magnética. Na imagem C, a pessoa está espalhando sal, tá? Então aí no caso a água ela vai se evaporar e vai ficar a parte sólida que é o sal. Então o método da evaporação. Letra D está sendo trabalhado o método da catação. A pessoa está separando o feijão de resíduos sólidos, tá bom? Letra E o método utilizado é a peneiração. Você observa na imagem que está sendo usado a peneira, uma substância aí pode ser açúcar, sal, alguma coisa aí que está sendo peneirada, tá bom? E na letra F nós temos a destilação, tá? Então esse método aí ele é mais usado em laboratório, porque requer que esses instrumento seja bem específico, tá bom? Número 2. Classifique os fenômenos abaixo como químico, físico ou biológico, ok? Letra A. O gelo derretido. Então, veja bem, se você pegar um recipiente, colocar água, isso é recipiente que não seja, por exemplo, que não seja o vidro, porque se você colocar o vidro no congelador, se ele tiver tampado, quando o gelo, quando a água for se transformando em gelo, ele vai se expandindo e esse vidro ele pode não ser resistente e pode quebrar, tá bom? Mas no caso, o gelo derretido é um método físico, fenômeno físico. Letra B. A combinação entre dois átomos formando uma nova substância. Quando vocês virem uma questão formando em novas substâncias, você já tem que ter em mente que isso é um fenômeno químico, deixou de ser o que era e transformou uma nova substância, tá bom? Letra C, divisão celular. A divisão celular é um fenômeno biológico, tá? Ou seja, as células elas vão se multiplicando, então aí nós temos um fenômeno biológico. Questão 3. Desenvolva as questões a seguir. Eu estou olhando aqui no computador o exercício, tá? Diz assim: como é formada a matéria encontrada na natureza? Essa matéria ela é formada por mistura de de duas ou mais substâncias, tá? Então é assim que a matéria encontrada na natureza. Letra B, tipo de mistura que apresenta apenas uma fase. Então, quando apresenta apenas uma fase, veja bem que está falando mistura que apresenta apenas uma fase. Aí nós temos a chamada de homogênea. O exemplo, você pode pegar água com vinagre ou água com álcool. Então, quando você percebe que você não consegue identificar quem é quem, então é homogênea, tá? Método de separação que utiliza um aparelho chamado destilador. Então, esse método é a destilação. É um método utilizado muito também em laboratório. Letra D, método de separação de mistura entre sólido que é fracionado. Então, aí nós temos o método da dissolução, tá? É um método utilizado para separar o barro da água. Essa experiência aí, eu até pedi para alguns alunos fazerem,
que é um método bem simples, onde você pode até pegar uma garrafa PET, pedir para uma pessoa adulta cortar para você. Aí você pega um pouco com terra, um pouco com água. Se você misturar aquela terra com a água, você vai observar que vai ficar tipo um suco. Aí você deixar essa mistura em um lugar onde ninguém possa estar mexendo, e com o tempo você vai perceber que a terra ela vai ficar no fundo do recipiente e a água na parte de cima, com uma coloração meio escura assim, tá? E quanto mais tempo passar, aquela água parece que a terra ela fica no fundo do recipiente. Então aí é o processo da decantação. E se tiver alguma substância na terra que seja bem leve, ela vai ficar flutuando na água, vai ficar na superfície da água. Quarta parte. Indique o tipo de fenômeno químico, se é químico ou físico. Letra A. Formação de novas substâncias é um método, ou seja, um fenômeno químico. Letra B. Um corpo em queda livre. Por exemplo, se você pegar um papel e você soltar ele da parte de cima, ele vem caindo em queda livre. Então, nada vai acontecer com aquele corpo, tá? Então, ele vai continuar sendo o que ele era. Então, é físico. Agora, é diferente, por exemplo, se você pegar um pedaço de papel, você machucar esse pedaço de papel, você vai perceber que ele continua sendo papel. Mas se você queimar esse papel, ele já não é mais físico, ele já é químico. A queima do álcool é um processo químico, porque ali vai ser transformado, tá? Letra D. Formação da ferrugem também é um processo químico. O ferro se transformou em ferrugem, então é químico. A reflexão da luz, um processo físico. A fervura da água. Veja bem que a água ela vai recebendo a temperatura e ela vai começando a evaporar. Quanto mais tempo ela passar, ela vai evaporar. Então, essa era a correção do nosso exercício. Na aula de hoje, eu estou deixando também um vídeo, onde nesse vídeo eu estou fazendo uma revisão dos fenômenos químicos, fenômenos físicos, separação e mistura, matéria, tá? Então, estou fazendo assim, uma pequena revisão do nosso assunto trabalhado. Em seguida, eu estou deixando outro exercício que é para vocês trabalharem, para a gente fazer correção na próxima aula. Mas, como sempre eu digo, se você tiver dúvida, deixe uma mensagem para mim, que assim que eu puder, eu farei uma nova revisão. Eu vou buscar uma forma de sanar as possíveis dúvidas, tá bom? Nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro, ok? Então, por hoje, um bom dia e até a nossa próxima aula.